Imagine isso. As luzes estão quentes, a multidão está rugindo e um artista está arrasando no palco até que algo dá errado. Todos nós já vimos desmaios falsos, quedas cômicas e saídas dramáticas. Mas o que acontece quando um desmaio é real e ninguém, nem o público, nem mesmo a banda, percebe? Pegue sua pipoca e prenda a respiração, porque isso não são apenas truques de palco. São os momentos chocantes, bizarros e às vezes inacreditáveis, quando o entretenimento ao vivo se torna mortalmente real. Pronto para uma lista que vai assombrar seu próximo show? Dimebag Darrell Abbott. Há o caos do rock and roll e depois há a noite em que Dimebag Darrell transformou um pequeno clube em Ohio em uma cena de puro pesadelo. Lendário guitarrista e ícone do metal, Dimebag estava fazendo o que fazia de melhor, tocando para a plateia quando um fã descontrolado invadiu o palco e abriu fogo. No início, o público pensou que era algum truque selvagem, talvez uma extensão distorcida da energia feroz da banda. Mas em segundos, essa ilusão se desfez. Darrell, cujos riffs impulsionavam tanto o Pantera quanto o Damage Plan, foi baleado no meio da música junto com mais 3 pessoas. O barulho cessou, substituído por gritos e um silêncio atordoado. Ninguém no clube lotado estava preparado para que um show de rock se transformasse em uma cena de crime. As filmagens e os clipes de notícias daquela noite continuam assustadores. A expressão de confusão nos rostos da multidão está gravada na história do rock. Foi mais do que o fim de uma apresentação. Foi um momento em que a inocência deixou a música ao vivo para sempre. O trágico final de Dimebag serve como o lembrete mais sombrio de que, às vezes, o show não deveria continuar. Richard Versailles. A ópera prospera com drama, mas nada na longa e distinta carreira de Richard Versailles o preparou para o que aconteceu no Metropolitan Opera em 1996. Versailles, um tenor experiente, estava apresentando The Macropolis Case. No exato momento em que cantou "Você só pode viver tanto tempo", o destino veio chamá-lo. Empoleirado em uma escada como parte do cenário, Versailles de repente caiu e atingiu o palco. O público, fãs experientes de ópera acostumados a mortes teatrais, pensou que era uma encenação vanguardista. Mas à medida que a música vacilou e os membros do elenco correram para o seu lado, a verdade emergiu. Versailles havia sofrido um ataque cardíaco fatal. Por alguns segundos assombrosos, ninguém na casa de ópera sabia se tinham testemunhado a performance definitiva ou algo inimaginavelmente real. A ironia de sua última linha cantada e o suspiro coletivo que se seguiu deixaram uma marca indelével na cena artística de Nova York. Até hoje, os aficionados por ópera sussurram sobre aquele espetáculo. Prova de que, às vezes, a arte imita a vida um pouco demais. Nick Menza. Bateristas são a sala de máquinas de qualquer banda. Difícil de perder, impossível de ignorar. Nick Menza era lendário por suas performances selvagens e cheias de energia, impulsionando bandas de metal como Megadeth e, mais tarde, Om. Em uma noite comum, no The Baked Potato em Los Angeles, Nick estava profundamente no ritmo, detonando batidas diante de uma casa lotada. No meio da música, Menza de repente desabou sobre sua bateria. A plateia, envolvida pela música, mal percebeu a princípio. Era parte do show? Algum final exagerado? Mas quando os colegas de banda correram e a música parou, o horror se instalou. Nick tinha sofrido um ataque cardíaco fatal. A confusão da multidão deu lugar à desolação. Para os fãs que cresceram adorando seus solos de bateria, essa foi uma perda que atingiu em cheio. A música ao vivo deve parecer perigosa, mas não assim. O último compasso de Menza foi um lembrete chocante de que o show e a própria vida podem parar de repente. Sib Hashian. Imagine estar em um cruzeiro de rock, bebidas fluindo, nostalgia no ar, os clássicos de Boston tocando sobre as ondas. Não poderia ser melhor até que tudo vira horrivelmente. O baterista Sib Hashian, com aquele afro inconfundível e tudo, estava no meio de um set incrível quando de repente desabou atrás de sua bateria. Por um breve momento, a banda continuou tocando. Fãs animados com as boas vibrações pensaram que fazia parte do show, talvez uma piada, talvez uma encenação de rock. Mas à medida que os minutos passavam e a equipe médica invadia o palco, a realidade bateu. Hashian havia morrido de um ataque cardíaco ao vivo no mar. Nada diz que o show deve continuar como uma banda perdendo uma lenda no meio do refrão. Esse cruzeiro passou de festa central a um velório flutuante. A morte de Sib foi um golpe para os amantes do rock clássico, prova de que, às vezes, os maiores sucessos são de partir o coração. Reinaldo Rey. Reinaldo Rey era um comediante de stand-up veterano e ator conhecido por sua presença de palco elétrica e seu senso de humor astuto e muitas vezes escandaloso. Em 2007, durante uma apresentação de stand-up em um
Em um clube de comédia, a entrega de Ray estava tão afiada como sempre. Ele estava improvisando uma série de histórias sobre vida selvagem, arrancando gargalhadas, quando de repente ele parou no meio da piada, balançou dramaticamente e desabou no chão. O público, acostumado com seu estilo exagerado e anos de quedas falsas, explodiu em risadas. Eles acharam que era apenas mais um exemplo do talento de Ray para a comédia física. Mas este colapso foi muito real. Por vários momentos tensos, ninguém se moveu para ajudar, convencidos de que fazia parte do número. Finalmente, colegas comediantes e a equipe correram para ajudá-lo. Ray foi hospitalizado e, felizmente, sobreviveu ao incidente, mas o susto deixou os fãs com um lembrete sóbrio de que, às vezes, a piada é para todos. O evento se tornou uma história de advertência nos círculos de comédia sobre saber quando o ato realmente terminou. E como a linha pode ser tênue entre o pastelão e o sério. Coronel Bruce Hampton. Imagine uma festa de aniversário memorável. Coronel Bruce Hampton, o avô das jam bands, completa 70 anos no Fox Theatre de Atlanta. O palco está repleto de músicos lendários. Os fãs estão de pé e Hampton está desfrutando de uma ovação de herói. Então, do nada, ele desaba no meio da música, bem aos pés de seu protegido. A multidão aplaude, pensando que é uma brincadeira, um pouco de excentricidade. Mas enquanto a banda continua tocando e Hampton permanece imóvel, a preocupação se espalha. Minutos passam antes que alguém perceba a verdade devastadora. Bruce faleceu, cercado por seus amigos mais próximos e fãs. Seu último ato, uma passagem musical, foi tão grandioso quanto sua vida. A morte de Hampton deixou um legado agridoce na cena jam, prova de que às vezes a cortina cai no meio do melhor encore. Dick Shawn. O comediante Dick Shawn construiu uma carreira baseada no choque, surrealismo e em quebrar todas as regras da comédia. Então, quando ele se deitou no palco, olhos fechados e em silêncio, a plateia riu. Eles acharam que era o clássico Dick ultrapassando os limites. Mas à medida que os minutos passavam e ele não se movia, o riso foi desaparecendo. O que parecia ser um gênio do humor seco era, na realidade, um ataque cardíaco fatal. Mesmo quando os assistentes de palco finalmente intervieram, muitos na plateia pensaram que fazia parte de algum número elaborado. A última piada de Shawn nunca deveria ter acontecido. Sua morte na Universidade da Califórnia em San Diego é uma comédia de erros sombria, trágica, bizarra e inesquecível. Às vezes, até as pessoas mais engraçadas nos deixam com uma piada que ninguém queria. Tommy Cooper. O mundo da mágica prospera com a distração, e Tommy Cooper era um mestre do inesperado. Em 1984, Cooper estava ao vivo na TV britânica contando piadas e realizando truques com sua marca registrada de desajeitamento. De repente, ele cambaleou, desabou e sentou-se desajeitadamente contra a cortina. A plateia riu. Certamente, esse era o último truque de Cooper, mas as risadas se transformaram em um silêncio chocado à medida que os minutos se arrastavam. Cooper havia sofrido um ataque cardíaco fatal, transmitido em tempo real para milhões em casa. Sua morte agora é uma lenda da televisão, um lembrete trágico de que a comédia às vezes é indistinguível da calamidade. No mundo do entretenimento ao vivo, o show realmente continua, mesmo quando não deveria. Giuseppe Sinopoli. O mundo da música clássica é todo sobre controle, disciplina e emoção, mas às vezes o verdadeiro drama interrompe até as noites mais perfeitamente orquestradas. Giuseppe Sinopoli era um renomado maestro italiano conhecido por seu estilo apaixonado e a intensidade emocional que trazia a cada apresentação. Em abril de 2001, enquanto conduzia Aida de Verdi na Deutsche Oper em Berlim, Sinopoli subitamente desabou no pódio no meio da apresentação. Por alguns momentos surreais, a orquestra continuou tocando, pensando que o gesto dramático do maestro era uma nova reviravolta em seu estilo de condução notoriamente expressivo. Mesmo o público acostumado aos seus movimentos extravagantes ficou em silêncio, incerto. Mas quando Sinopoli não se recuperou, o pânico se espalhou pelo salão. Ele sofreu um ataque cardíaco fatal e faleceu naquela noite, deixando o mundo atônito. Os momentos finais de Sinopoli lembraram a todos que, quando você dá tudo à sua arte, às vezes a arte leva tudo em troca. Irma Bulli. Você acha que já viu atos de palco arriscados? Tente se apresentar com uma cobra viva. A estrela pop indonésia, Irma Bulli, era conhecida por seus shows selvagens com cobras, dançando e cantando enquanto colocava répteis mortais sobre os ombros. Durante uma apresentação, a cobra mordeu sua perna. Irma, sempre profissional, ignorou e continuou. O público pensou que era apenas mais uma façanha ousada. Por quase uma hora, ela cantou e dançou até que o veneno tomou conta e ela desabou. Mesmo assim, os fãs assumiram que era o
Final dramático. A verdade era muito mais trágica. Irma morreu no palco, sua bravura ofuscada por uma mordida fatal. Seu último show tornou-se uma lenda viral e uma lição sóbria sobre a tênue linha entre choque e tragédia. Tiny Tim. Tiny Tim não era o seu típico astropop. Ele era um excêntrico que carregava um ukulele e parecia existir em um mundo só dele, caminhando na ponta dos pés pela vida, assim como sua famosa canção. Em novembro de 1996, em um evento beneficente em Minneapolis, Tiny Tim estava fazendo o que fazia de melhor, entretendo uma multidão com seu charme excêntrico e falsete característico. A noite foi típica de Tiny, imprevisível, cativante e um pouco excêntrica. Quando ele começou a cantar Tiptoe Through the Tulips com sua esposa ao lado, ninguém esperava que aquela apresentação seria a última. No meio da música, as mãos de Tiny Tim tremeram. Ele tentou continuar, recusando-se a deixar que algo roubasse seu momento. Então, com uma pausa repentina, ele desabou ali mesmo no palco, o ukulele caindo com um estrondo. Por um instante, a plateia riu, pensando que era apenas mais uma cena excêntrica de um artista conhecido por suas palhaçadas e estranhos truques. Mas o riso morreu rapidamente quando a realidade surgiu. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas era tarde demais. Tiny Tim, sempre o showman, havia feito seu último e inesquecível encore. Sua morte está gravada na memória da cultura pop, não apenas pelo choque, mas pela estranha poesia de um homem que literalmente deixou o mundo no meio de uma canção. Edith Webster. Há algo assombrosamente poético nos momentos finais de Edith Webster, uma cantora local querida na comunidade teatral unida de Baltimore. Edith estava apresentando seu número característico, Please Don't Talk About Me When I'm Gone, durante o encore de um show em um clube em 1986. Era o tipo de música que sempre arrancava uma risada cúmplice e aplausos estrondosos da plateia, muitos dos quais consideravam Edith uma amiga. Quando a banda chegou ao final da música, Edith entregou a letra de efeito e então, com timing perfeito, desabou no palco. A plateia explodiu, convencida de que fazia parte do ato, um toque de humor negro na mensagem de despedida da música. Mas quando a banda ficou em silêncio e Edith não se mexeu, a atmosfera mudou de risos para pânico. Frequentadores do teatro correram para o palco pedindo ajuda, mas Edith havia falecido exatamente no momento em que sua música pedia a todos que não falassem dela quando ela se fosse. Alguns chamaram de destino mórbido, outros de uma saída perfeita para um veterano do showbiz, mas ninguém naquela sala jamais esqueceria a noite em que a chamada final significou para sempre Molière, Jean-Baptiste Poquelin. Muito antes dos vídeos virais e das notícias instantâneas, o rei original da ironia no palco era o dramaturgo e ator francês Molière. Em 1673, o teatro parisiense estava em chamas com escândalo, sagacidade e drama, mas nada superou a noite em que Molière desabou durante sua própria peça, O Doente Imaginário. Interpretando o hipocondríaco Argan, Molière se entregou ao papel, ofegando, gemendo e cambaleando. O público estava às gargalhadas com suas palhaçadas exageradas. Mas, no meio da apresentação, Molière começou a tossir violentamente e a cambalear de verdade. A plateia, tão acostumada com seu estilo pastelão, assumiu que era apenas mais um golpe de mestre da comédia. Só quando o grande dramaturgo não conseguiu se levantar é que a verdade veio à tona. Molière sofreu uma hemorragia pulmonar fatal, ali mesmo no palco. Enquanto o teatro mergulhava no caos, o momento passou instantaneamente para a lenda. Molière, cuja vida foi passada borrando a linha entre performance e realidade, terminou seus dias com um ato final que ninguém esperava, um espetáculo em todos os sentidos. Mark Sandman. Para alguns músicos, o palco é o lar, um lugar onde cada nota parece uma extensão de sua alma. Isso era certamente verdade para Mark Sandman, vocalista da banda cult favorita Morphine. Conhecido por suas letras sombrias e som inovador, Sandman estava no meio de uma turnê europeia em 1999, quando a tragédia aconteceu. Durante uma apresentação em um festival na Itália, Mark estava animando o público com seu estilo característico, cantando melodias sombrias e jazzy. No meio do set, enquanto a banda entrava em um ritmo hipnótico, Sandman cambaleou para trás e desabou. Os fãs na plateia pensaram que era uma performance vanguardista, talvez um comentário sobre as letras sombrias da música. Mas quando os colegas de banda correram para o seu lado e os paramédicos invadiram o palco, o clima mudou de descolado para horror. Sandman sofreu um ataque cardíaco fatal, morrendo a poucos metros de seu baixo. A notícia reverberou pelo mundo do rock alternativo, um lembrete de que algumas despedidas finais são tão súbitas quanto inesquecíveis. Les Harvey. Você espera alguns choques em um concerto de rock?
concerto. Mas para Les Harvey, guitarrista da banda Stone the Crows, a palavra ganhou um novo significado mortal. No dia 3 de maio de 1972, em um show em Swansea, no país de Gales, Harvey estava se preparando para a próxima música quando alcançou um microfone. Num instante, um fio defeituoso enviou uma descarga elétrica através do seu corpo. A multidão, acostumada a encenações selvagens e palhaçadas no palco, pensou que fosse algum tipo de efeito dramático ou truque de iluminação. A banda continuou tocando por um momento, depois parou, percebendo a tragédia se desenrolando em tempo real. Apesar dos esforços frenéticos para reanimá-lo, Les Harvey se foi. Após o ocorrido, os locais britânicos reformularam completamente seus códigos de segurança elétrica e a banda Stone the Crows perdeu um guitarrista cujo talento bruto estava apenas começando a se revelar. Os momentos finais de Harvey permanecem como um dos contos de advertência mais assustadores do rock. Um lembrete sombrio de que, às vezes, o que parece ser espetáculo é apenas perigo disfarçado. Carmen Miranda. Com seus chapéus de cesta de frutas e energia inesgotável, Carmen Miranda foi a rainha original do espetáculo. Em 1955, ela era um nome conhecido, brilhando nas telas de televisão americanas. Naquela fatídica noite de agosto no Jimmy Durante Show, Carmen estava em seu melhor deslumbrante, dançando, cantando e encantando uma plateia ao vivo a cada passo. Mas o glamour não podia esconder o impacto que a fama teve em sua saúde. No meio da apresentação, Carmen começou a cambalear e se recuperou com um sorriso forçado, mantendo o ritmo. O público, convencido de que era apenas mais uma rotina exagerada, aplaudiu sua resiliência. Momentos depois, ela desabou ainda em pleno figurino. Os assistentes de palco e colegas artistas correram para ajudar, mas Carmen se foi na manhã seguinte. O mundo lamentou a perda de um ícone cuja energia parecia ilimitada até não ser mais. Seus momentos finais se tornaram uma lenda agridoce, uma última apresentação onde a máscara caiu e a realidade entrou. Redd Foxx. Você pensaria que, com um bordão como "Estou chegando, Elizabeth", Redd Foxx teria uma cena de morte planejada melhor do que qualquer um. A estrela de Sanford & Son era famosa por fingir ataques cardíacos como parte de seu ato de comédia, tanto que, quando ele realmente sofreu um no set de The Royal Family, em 1991, ninguém se mexeu. O elenco e a equipe continuaram filmando, certos de que era mais uma das lendárias encenações de Fox, mas desta vez o colapso era real. Conforme os segundos passavam e Fox não se levantava com uma piada, a atmosfera mudou de diversão para pavor. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas Fox já tinha partido, uma saída digna da lenda irreverente e imprevisível que ele era. Sua morte foi lamentada em todo o mundo da comédia, mas permanece como um lembrete marcante. Às vezes, a piada se escreve sozinha, e nem sempre é engraçada. Edith Piaf. A própria pequena pardal, Edith Piaf, não era estranha à tragédia. Suas músicas estão repletas de desilusão e dor, mas seu colapso no palco em 1963 surpreendeu até seus fãs mais leais. Piaf, frágil por anos de doença, mas determinada a continuar se apresentando, subiu ao palco em Paris, sua voz elevando-se pelo ar enfumaçado. No meio de sua icônica Non, Je ne regrette rien, ela de repente balançou e caiu de joelhos. A plateia ofegou, depois riu nervosamente. Certamente, a rainha da chanson estava colocando cada gota de drama em sua performance. Mas, ao não conseguir se levantar, a realidade se impôs. Piaf foi ajudada a sair do palco e nunca mais se apresentou ao vivo. Seu colapso marcou o fim de uma era. Uma despedida agridoce para uma lenda cuja vida inteira foi uma performance, até seu último adeus. Paul Gray. Paul Gray, o baixista mascarado do Slipknot, era uma presença poderosa no heavy metal, famoso por sua intensa persona no palco. Embora sua morte real tenha ocorrido em um quarto de hotel, há uma história pouco conhecida do início de sua carreira quando Gray desmaiou durante um show ao vivo após uma apresentação exaustiva e suada. O público, acostumado com a energia selvagem da banda e suas acrobacias exageradas, explodiu em aplausos, pensando que fazia parte do caos. Até seus colegas de banda demoraram um momento para perceber que algo estava seriamente errado. Os paramédicos o reanimaram e Gray terminou o show como um verdadeiro guerreiro do metal. Mas é um exemplo angustiante de como a linha entre atuação e emergência pode se confundir. Quando a notícia de sua morte posterior surgiu, os fãs lembraram-se desses momentos no palco e de como até os artistas mais duros são apenas humanos sob as luzes. Às vezes, a bravata do metal esconde uma verdade muito mais frágil. Taylor Matthews. Reality shows são construídos na promessa de que qualquer coisa pode acontecer, mas ninguém esperava um colapso ao vivo de
No palco do X Factor USA, o jovem cantor Taylor Matthews estava no meio de uma balada emocionante, com os nervos à flor da pele e os jurados observando cada movimento seu. Quando o refrão final atingiu seu auge emocional, os joelhos de Taylor cederam e ele caiu no palco. A plateia do estúdio ofegou, meio convencida de que era uma reviravolta teatral para o drama televisivo. Os produtores mantiveram as câmeras rodando, esperando que Taylor se levantasse, mas isso não era uma encenação. Matthews tinha levado seu corpo além dos limites e desmaiou sob as luzes quentes. Felizmente, ele foi reanimado nos bastidores e terminou a competição, mas o momento se tornou uma lenda do X Factor. Para milhões de telespectadores, foi o momento mais real da temporada. Um lembrete cru de que fama e pressão nem sempre se misturam. Midori Takata. Às vezes, a linha entre arte e agonia é extremamente tênue, especialmente no mundo da performance de vanguarda. Midori Takata, a lendária percussionista e compositora japonesa, é celebrada por seus concertos meditativos e hipnotizantes, onde cada gesto e respiração parece cuidadosamente coreografado. Mas durante um show particularmente exaustivo, a busca de Takata pela transcendência musical tomou um rumo angustiante. No meio da apresentação, enquanto Takata martelava um ritmo hipnótico em suas marimbas, ela começou a balançar. A plateia, encantada pela energia hipnótica, assistiu enquanto ela cambaleava e caía de joelhos. Alguns assumiram que isso fazia parte de seu ato espiritual, um colapso simbólico deliberado destinado a pontuar a intensidade da música. Não era. Takata simplesmente havia levado seu corpo além do limite, sucumbindo à exaustão ali mesmo sob os holofotes. Por vários segundos de parar o coração, ninguém se moveu. Então, com ajuda, Takata foi reanimada, abalada, mas no final estava bem. Nos dias que se seguiram, fãs e críticos discutiram sobre o que haviam testemunhado. Foi um novo e ousado nível de arte performática ou um aviso assustador sobre o custo físico da obsessão artística? De qualquer forma, o colapso de Takata tornou-se uma lição inesquecível de até onde verdadeiros artistas estão dispostos a ir, às vezes arriscando tudo pela admiração de seu público. Brittany Murphy. Brittany Murphy era um turbilhão de talento, uma atriz e cantora adorada cuja energia podia iluminar qualquer palco ou tela. Em 2009, ela estava estrelando uma apresentação musical ao vivo como parte de um evento de caridade, trazendo seu brilho característico ao show. Enquanto ela entoava as notas finais de um número de alta energia, Murphy de repente vacilou, segurando o peito e cambaleando para a frente. A plateia, acostumada com seu timing cômico e atuação expressiva, inicialmente aplaudiu, assumindo que ela estava adicionando um toque dramático ao grande final da música. Mas quando Murphy desabou e não se levantou, o clima mudou de admiração para horror. A cortina caiu abruptamente e as equipes médicas correram para os bastidores. Embora Brittany Murphy tenha sobrevivido a este episódio, seu falecimento apenas meses depois, devido a complicações de saúde, se tornaria um choque para Hollywood e seus fãs em todo o mundo. Seu colapso no palco permanece como um exemplo trágico de como mesmo aqueles que trazem alegria a milhões podem ter suas próprias lutas silenciosas e como performance e vulnerabilidade muitas vezes são inseparáveis. Então, depois de tudo isso, você ainda verá um colapso no palco e assumirá que é apenas um ato inteligente? Essas 22 histórias provam que a vida e a morte não se importam com cortinas ou aplausos. Da próxima vez que você estiver na plateia e algo parecer errado, lembre-se, os momentos mais inesquecíveis são aqueles que ninguém ensaia. Qual desses te chocou mais? Deixe seus pensamentos nos comentários. Aperte o botão de inscrever-se se quiser mais histórias verdadeiras incríveis e compartilhe isso com alguém que jura que já viu de tudo, porque como você acabou de aprender, você realmente ainda não viu.